meu nome é Rafaela. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Pedro. Nós somos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Armando Barbosa Quintigo de Soretama. Nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho da Mais, que é a Mostra de Astronomia do Estado do Espírito Santo. O tema da nossa pesquisa desse ano é partículas elementares com o título Além do Átomo. A nossa pesquisa consiste em levar o conteúdo de uma maneira mais simplificada e utilizar estratégias como, por exemplo, um site para melhorar a absorção do conteúdo. Geralmente, nós aprendemos que tudo o que existe no universo é composto por átomo. E com o decorrer do tempo, nós vamos aprendendo que o átomo possui essas divisões. Então, nós temos o núcleo do átomo com prótons e nêutrons, e ao redor do átomo nós temos a eletrosfera, que são os elétrons. Os prótons com carga positiva, os nêutrons com carga neutra e os elétrons com carga negativa. Mas começou a surgir uma dúvida. Será que realmente só existe essas partículas? Será que só existe os prótons, os nêutrons, os elétrons? Ou será que existe alguma coisa além dessas partículas? Será que existe alguma coisa além do átomo? E sim, foi descoberto as partículas elementares. Essas partículas são divididas em 3 pequenos grupos: os quarks, os leptons e os bósons. E nós podemos dividir em 2 grupos: os quarks e os leptons. Eles são responsáveis por toda a matéria que consiste no universo. E os bósons são subpartículas de interação. As partículas elementares são fundamentais na composição da matéria e da energia do universo. Através da astronomia, os cientistas conseguem estudar como que funciona a interação e a influência dessas partículas nos efeitos cósmicos. Por exemplo, os neutrinos provenientes do Sol ajudam a compreender o processo de energia através de reações nucleares. Que o núcleo dos átomos são compostos por prótons e nêutrons, nós já sabemos. Mas afinal de contas, será que existem partículas ainda menores que essas? A resposta é sim, os quarks. Bom, conjuntos de quarks formam hadrons, e os hadrons são divididos em baryons e mesons. A diferença entre eles é que os mesons são instáveis e são formados por pares quark e antiquark. E os baryons, no caso, eles são formados por 3 quarks, como o caso dos prótons e nêutrons. Existem 6 tipos de quarks: o quark up, quark down, charm, top, strange e bottom. Mas no momento vamos atentar aos principais, que é o quark up e o quark down. Os prótons são compostos por 3 quarks, sendo eles 2 quarks up e 1 quark down. Por outro lado, os nêutrons são compostos por 2 quarks down e 1 quark up. E é justamente essa diferença de quarks que influencia na carga dessas partículas. Os leptons formam outra parte do átomo, a parte negativa, por assim dizer. Existem 6 tipos de leptons conhecidos até atualmente: o elétron, o muon e o tau. Os neutrinos, que são leves e minúsculos, também fazem parte desse grupo. Existe o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Os leptons, eles são influenciados pela força nuclear fraca, ao contrário dos quarks, que são influenciados pela força nuclear forte. Os bósons são partículas subatômicas, que elas são mensageiras intermediadores das forças fundamentais da natureza. As forças fundamentais são força nuclear fraca, força nuclear forte e força eletromagnética. Pense nos bósons como se fossem carteiros. E as cartas que eles levam para as outras partículas são as interações. Ou seja, os bósons são subpartículas responsáveis pela interação das outras partículas. Nós podemos dividir os bósons em fótons, Blue, bóson W, bóson Z e bóson de Higgs. Com o intuito de facilitar a ensino-aprendizagem sobre partículas elementares, nós decidimos criar um site educacional. Esse site terá textos o mais simples possível, para que o usuário consiga entender o conteúdo sem ter um conhecimento muito aprofundado sobre o assunto. Também contaremos com um quiz para testar os conhecimentos sobre partículas elementares. E no site nós também teremos imagens ilustrativas para que o usuário consiga compreender melhor o assunto. E como podemos ver na imagem do protótipo do nosso site, no canto superior nós teremos um menu para as informações do usuário e tem o título Além do Átomo, que é justamente a questão das partículas elementares, que nós estudaremos as partículas além do átomo, explorando o mundo das partículas elementares, que é o nosso subtítulo, e nós teremos 2 botões, um de Saiba Mais e um de Quiz. No botãozinho de Saiba Mais, nós teremos os conteúdos sobre as partículas, nos que diz respeito à história do átomo e as partículas elementares que compõem o átomo. Ao fim da viagem pelo site, o usuário poderá ter acesso a 3 tipos de quiz para testar os conhecimentos adquiridos. Um quiz sobre a história do átomo, que vai desde os primeiros estudos sobre o átomo, a descoberta dos prótons, nêutrons e dos elétrons, até um pouco antes da descoberta das partículas elementares.
outro sobre as partículas elementares no geral, da classe dos férmions, que formam a matéria, e dos bósons, responsáveis pelas forças da natureza. E um ainda mais completo e aleatório envolvendo os dois assuntos. Basta a pessoa escolher e se divertir respondendo às perguntas. E essa é a nossa proposta para melhorar a ensino-aprendizagem sobre partículas elementares. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.